Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Boa noite. Hoje o nosso debate é sobre as infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como DSTs. Vamos falar da PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, um novo método de prevenção à infecção pelo vírus que começou a ser distribuído no Brasil. Os nossos convidados são a infectologista da UFO, Carolina Tópolis, e o psicólogo e diretor da Clínica Psicológica da UFO, Ayrton Barros. Também é dia de ficar por dentro do mercado de trabalho, com várias oportunidades para você que busca estágio ou emprego. Tudo isso a partir de agora no Jornal da UFO. Para tentar diminuir as infecções por HIV, o Sistema Único de Saúde já disponibiliza um medicamento que previne o contágio pelo vírus. O método tem contraindicações e não substitui o preservativo. Vamos saber mais. Há mais de um ano, em uma viagem a São Paulo, Max resolveu fazer um teste rápido de HIV e descobriu que estava com o vírus. Ele morava em Belo Horizonte, mas depois do diagnóstico, preferiu começar o tratamento em Uberlândia. Eu estava num congresso e todo mundo do congresso estava fazendo o teste. Eu aproveitei e fui fazer também, eu fui na onda. Não esperava de jeito nenhum o resultado. Eu recebi o resultado positivo para o HIV. Em Belo Horizonte não consegui o tratamento a princípio e aqui em Uberlândia eu tive uma receptividade muito melhor pro tratamento. Eu vim para cá a princípio para contar para minha família sobre a situação. O tratamento do estudante é por meio do coquetel para HIV, uma medicação forte que mexe com todo o organismo. Tem muitos efeitos colaterais, tontura, principalmente tontura, enjoo. Na primeira semana mal saía da cama, de tão pesado que é. Só que com o passar dos tempos, o corpo vai se acostumando com esses mais visíveis. Só que outros efeitos colaterais ainda ficam pegando. Por exemplo, o remédio, por ele ser todo metabolizado no meu fígado, eu tive um acúmulo de gordura no fígado que até hoje eu tenho e por isso eu tive que parar de beber. E sem contar que o remédio reage com outras medicações e com outras substâncias. No Brasil, os números de novas infecções pelo vírus HIV têm aumentado. O último relatório do Ministério da Saúde registrou uma alta de 4% nos casos. Em 2014, mais de 28 mil notificações. Em 2015, um número superior a 36 mil. E em 2016, mais de 37 mil novos casos. Para tentar reverter este quadro, o Ministério da Saúde autorizou a distribuição de um remédio de uso contínuo, que previne a infecção por HIV. A profilaxia pré-exposição, popularmente chamada de PrEP, já pode ser adquirida pelo Sistema Único de Saúde. A PrEP é um medicamento, que é o mesmo medicamento usado para alguns pacientes de AIDS, para o paciente que se expõe muito, antes de se expor ele já esteja prevenido. Tá? É antes da exposição. Então é um medicamento que ele vai tomar todos os dias, tá? E tem alguns efeitos colaterais. Ainda de acordo com a coordenadora do ambulatório, existe um grupo prioritário para receber esta medicação. E a pessoa precisa seguir algumas recomendações antes de iniciar o uso. Em Uberlândia nós recebemos 20 tratamentos para atender o grupo prioritário, que é homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários de drogas e parceiros soros diferentes. Mas, lembrando que essas pessoas não chegam aqui e pegam o medicamento de imediato. Ele tem que passar por um atendimento para que a gente possa cumprir o protocolo do Ministério. Ele não pode estar na janela imunológica, quer dizer, se ele teve uma relação em menos de 4 semanas, a gente vai orientar como que vai ser o procedimento, ele vai passar por alguns exames de rotina, como função hepática, função renal,
para a gente ver se ele não tem nenhum problema orgânico, para que ele possa usar o PrEP. Ele vai ter que fazer o teste HIV no momento da consulta, novamente, que o médico vai prescrever. Muita gente acha que ao começar a usar a PrEP, vai poder parar de usar preservativo, mas não é bem assim. Essa medicação não tem qualquer efeito sobre outras doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso do preservativo continua sendo a melhor forma de prevenção. A camisinha hoje é um método mais seguro para evitar a transmissão do HIV, tanto no sexo convencional como no oral. E ela deve ser usada, ela não tem efeito colateral, ela acha gratuitamente em todos os pontos para se comprar. Tanto que o Ministério fala na prevenção combinada. Esse medicamento ele vem para estimular o seguinte: as pessoas que ainda têm dificuldade com alguns parceiros em trabalhar o uso da camisinha, que ele comece a trabalhar esse uso. Então, se por acaso ele se expõe em algum momento, ele está protegido. Mas o importante hoje ainda é o uso do preservativo. O Max conta que tem lidado bem com a situação de ser um soro positivo e, por isso, fala abertamente sobre o tema. Para ele, tratar o assunto como tabu pode contribuir para a falta de informação. Fingir que não existe, fingir que alguma coisa não existe, não significa que a coisa não esteja lá. O tabu, a gente não querer falar sobre sexo, não querer falar sobre DSTs, não querer falar sobre isso na nossa casa, não querer falar sobre isso nas escolas, não querer falar sobre isso em lugar nenhum, não faz com que as pessoas deixem de transar. Pelo contrário, faz com que elas transem sem informação. E daí, sem a informação, elas acabam se submetendo a riscos e daí aumenta o índice não só de HIV, mas de várias outras DSTs. Nós vamos saber mais a respeito das ISTs e os novos métodos de prevenção com os nossos especialistas convidados. A infectologista Carolina Tófolis e o diretor da Clínica Psicológica da UFO, Ayrton Barros. Ayrton, muito boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado. Boa noite. Carolina, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Carolina, começando com você. DST virou IST. Como é que fica o HIV nessa história toda? Certo. Primeiro, essa diferença entre infecções e doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis, é que às vezes o paciente se infectou, entrou em contato, mas não teve nenhuma manifestação clínica. Então, ele continua sendo transmissível mesmo antes do diagnóstico e tratamento. Por isso, a gente trocou o termo de doença para infecção, porque mesmo o paciente assintomático tem que ser tratado. O HIV nessa história? É um dilema, mas a gente continua incluindo nas infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente faz muito diagnóstico em paciente assintomático. Aí nós vimos aí na reportagem que acabou de rodar o Marcos, que é um soro positivo, corajoso de mostrar a cara, de se colocar como uma vítima, vamos dizer assim. Para o soro positivo, a vida acaba? Como é que fica? Não, de forma nenhuma, né? A vida não acaba, né? Hoje em dia a gente sabe que a vida pós-infecção, ela possui uma qualidade de vida, em muitos casos, quase que igual a quem não é soro positivo, né? Não é mais uma sentença de morte? Não é uma sentença de morte do ponto de vista da saúde, né? Físico. Porém, do ponto de vista psicológico, o diagnóstico de soropositividade ele é bastante impactante, porque ele afeta toda a vida social daquela pessoa. E dentro da psicologia, a gente geralmente divide, né, os pacientes soropositivos em dois grupos. Aqueles que ocultam a soropositividade, que vivem ela em clandestinidade, solitários, e aqueles que contam, né, que, como rapaz, que assumem. E do ponto de vista psicológico, existem pesquisas que demonstram que é muito mais positivo contar, que você assuma e que você compartilhe a informação com a família, com os amigos, porque isso vai gerar mais apoio social. Apesar de você ter que enfrentar o preconceito, né, você vai enfrentar o preconceito cercado de pessoas que você tem vínculo afetivo e tal. E que podem ajudar no tratamento. E que podem ajudar. Viver a soropositividade na clandestinidade é muito mais doloroso do ponto de vista psicológico. Dentro disso que você está falando aí, os dados do Ministério da Saúde indicam que são hoje em torno de 40 mil por ano infectados no Brasil.
Esse pessoal que esconde a doença pode dar uma dimensão bem maior a esse número? É bem maior, né? Porque esses são os casos, não é nem necessário, assim, muitos desses casos contabilizados, as pessoas vivem em segredo. Porque quando você é diagnosticado, mesmo que você não divulgue para a sua família, esses dados vão para o Ministério da Saúde. O laboratório, etc., comunica. A questão é as pessoas que não fazem o exame. A maioria dos que não sabem que tem, eles não fazem o exame. Há muitos homens e mulheres que nunca fizeram um anti-HIV na vida. Hoje com 40 anos de idade, por exemplo. Essas pessoas podem ter, inclusive há pessoas que têm o vírus e não desenvolvem a doença, mas isso não significa que eles não transmitam. Sei. Pelo contrário, né? Porque se eles não tiveram nenhuma manifestação e não estão tratando, são esses pacientes que têm o que a gente chama de alta carga viral, né? Muito vírus no sangue, e são esses que transmitem com maior chance. A pessoa que tem uma carga menor de vírus e é uma pessoa, vamos dizer, casada com uma pessoa que não seja portadora. Isso, a gente chama de soro discordante, isso. É o soro discordante. Isso, é. Como é que fica essa relação? Uma pessoa que não é portadora, ela pode se tornar portadora? O que a gente sabe é que hoje, com o tratamento, que é altamente eficaz, e negativação da carga viral no sangue, a chance de transmissão sexual é muito pequena, é próxima do zero. Ela muda, essa percentagem muda, ela aumenta na presença de outras infecções sexualmente transmissíveis, aquelas que causam lesões genitais, porque há maior concentração do vírus nessas lesões, mesmo que na corrente sanguínea esteja negativo. E para os parceiros soro discordante, a PrEP é uma grande vantagem, principalmente naqueles casais heterossexuais cuja esposa, a mulher, tem interesse em engravidar. Né? Então, é uma das indicações. Ela pode usar a profilaxia e engravidar sem riscos ao feto. Na reportagem já foi dito, Carolina, mas a PrEP, ela não substitui de forma nenhuma a camisinha? Não substitui. Ela é uma aliada nos casos em que certos grupos têm dificuldade no uso da camisinha. A Cláudia citou bem os homens que fazem sexo com homens, os profissionais do sexo, trans, né? Todos esses, uma vez que tenham várias parcerias e parcerias sem uso de preservativo, são esses pacientes que têm maior benefício com a PrEP. Os efeitos colaterais da PrEP? Olha, todo paciente na primeira consulta passa por uma avaliação clínica e laboratorial. Os principais efeitos a curto prazo, né, assim que é iniciado o uso, são gastrointestinais. Esse esquema particular da PrEP não é o mesmo que o Max citou. Então, os efeitos colaterais não são os mesmos, principalmente o que ele falou de tontura, esse mal-estar. Mas os principais são gastrointestinais e que melhoram com a continuação do uso. Lógico que alguns pacientes, felizmente um número muito pequeno, não vão tolerar de forma nenhuma. Por isso que é importante ir nessa primeira consulta, né, e o acompanhamento ser feito trimestral. O paciente, depois que inicia o uso, ele retorna com mais ou menos 2 semanas para a gente ver isso mesmo, dos efeitos colaterais, e depois a cada 3 meses é acompanhado por nós. Certo. Ayrton, como é que é feita a abordagem de um profissional do sexo, por exemplo, em relação ao IST? No sentido da prevenção? Isso. Como qualquer outra abordagem no que se refere à saúde, né? Tem que informar, na verdade. A abordagem ela tem que ser, antes de tudo, informacional, porque muitas vezes as pessoas se submetem a situações de risco ou praticam, né, aquilo que a gente chama de comportamento de risco, porque elas não têm uma cultura e uma informação adequadas com relação ao tema. E tem hábitos, né, perpetuam hábitos que são considerados prejudiciais. Então, a abordagem tem que ser nesse sentido, de mudar esses hábitos, de conscientizar a pessoa dos riscos que ela corre. E também, eu acho importante, além dos profissionais do sexo, alertar, você vê até pela idade daquele rapaz que deu a entrevista, né, o que assumiu que é soro positivo, e da vulnerabilidade das novas gerações à infecção.
porque o maior número de novos infectados de HIV atualmente são jovens de 16 a 25 anos. Essa franja, né, esse rango de idade, ele é o considerado mais vulnerável atualmente, porque essa geração, psicologicamente, ela não percebe a AIDS como um risco, igual às gerações anteriores. Né? Eles não viveram o período mesmo de terror da AIDS. Né? Então, eles já chegam depois de... Porque a AIDS, ela tem um divisor de águas, é o ano de 96. Né? Até 95, 96... Quando era uma sentença de morte. Né? Isso, não existiam esses medicamentos mais modernos. Então, com o surgimento do coquetel, acho que é 96, 97, a AIDS entra numa outra... Do AZT. O AZT ele é anterior, é antes. É o que o Cazuza tomava. Isso. Em 96 vem a nova geração de antirretrovirais, que são mais modernas, com menos efeitos, diminui a quantidade de remédios. Então, a partir daí, o HIV, você vê que desapareceu. Ninguém mais vê pessoas morrendo de HIV, de AIDS na TV, né, como se via antigamente. Isso é efeito dos coquetéis. E isso gerou nas novas gerações... Tranquilidade. E eles muitas vezes têm a ideia de que você tomar o remédio é como tomar uma aspirina, ou como tomar uma vitamina, que você toma aquele remedinho e está livre para fazer sexo adoidado. E não é assim que funciona. Né? Como o rapaz disse, tem efeitos, principalmente no início. E os efeitos ao longo prazo são os piores. Né? O fígado, os rins... Né, os ossos, né, como... Fora a questão social, familiar e tudo mais. Né, tudo, afeta, quer dizer, não é uma doença que carrega um estigma social. Porque muita gente hoje em dia fala, é mais fácil você ter HIV, assim, é mais tranquilo você ter HIV do que ter diabetes. Só que a diabetes, ela não carrega o estigma que o HIV traz. Muito bom, a gente volta já com esse assunto. Hora da previsão do tempo. Vamos ver se a chuva vai continuar amanhã. A quarta-feira em Uberlândia vai ser mais uma vez nublada. Pode até começar com solzinho, mas a partir da tarde deve chover forte. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de céu com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam também entre 17 e 25 graus. Em Monte Carmelo, pode chover durante a tarde e a noite. O sol não aparece muito. Mínima de 17 graus e máxima de 29. Em Tuiutaba, mesmo com possibilidade de chuva na parte da tarde, o calor não diminui. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. O tempo fecha em Patrocínio. Não deve chover, mas o céu fica bastante nublado e as temperaturas podem despencar. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. No próximo bloco, seguimos falando das ISTs. Tem dúvidas? Mande para nós pelo Facebook TV Universitária de Uberlândia. Já a gente está de volta. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. www.comunica.ufo.br O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br Antes de voltar com o nosso debate, veja quais as vagas de emprego e estágio disponíveis aqui em Uberlândia.
Oportunidade de emprego para trabalhador rural. Salário a combinar. É necessário ter experiência de pelo menos 6 meses. A empresa não exige escolaridade. Uma vaga para balconista. Salário de R$ 954. É preciso ter experiência e ensino médio completo. E o mercado também oferece oportunidade para encarregado de padaria. Uma vaga. O salário é de R$ 1.700 e é necessário experiência e ensino médio completo. E há vaga também para chefe de oficina, salário de R$ 3.500. São exigidos experiência de 6 meses, ensino médio completo e habilitação na categoria B. Se você ficou interessado nessas vagas, é só acessar o site maisemprego.mte.gov.br ou você pode ir diretamente ao Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Boa sorte! Bom, estamos de volta e hoje o assunto são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas popularmente por DSTs. Tem gente com dúvida. Roda aí. Se a transmissão HIV, a pessoa fica magra ou se ela fica gorda, ou qual os motivos que acontece com ela mesmo? Carolina, depois o Ayrton fala. Vai depender muito do esquema que o paciente toma, né, de tratamento. No geral, a gente divide mais ou menos assim. O paciente que tem uma infecção não tratada, que prejudica a imunidade, desenvolve alguma doença que a gente chama de oportunista, né, que são geralmente doenças graves, ele emagrece pela consumpção geral. Né, ele está sempre inflamado, está lutando com uma doença grave, a maioria delas exigem internação, então isso a gente costuma falar que emagrece. Mas, no geral, o tratamento em si, as drogas em si, elas podem gerar um acúmulo anormal de gordura, que a gente chama de lipodistrofia, que pode ser a atrofia, que é redução, né, da disposição de gordura, o paciente fica com a face emagrecida, né, ou a lipohipertrofia, o aumento da gordura, principalmente a gente vê abdominal, às vezes o que a gente chama de giba, como se fosse a corcova de camelo. É basicamente isso. Faz parte. Mas é bom falar que não é todo paciente que tome a medicação que vai desenvolver esse acúmulo anormal de gordura. Felizmente não é a maior parcela deles. São efeitos, né, Ayrton, que aumentam o estigma da doença, né? Sim, antigamente existia muito esse efeito da cadaverização da pessoa, né? A pessoa ficava meio com aquele aspecto de zumbi, de morto-vivo, assim, caiu o cabelo. Aquilo era terrível. E isso não existe mais, né? Esse efeito mesmo no corpo, ele já não existe mais. Só existe isso que ela falou, que é esse acúmulo anormal de gordura que em algumas pessoas aparece, ou então, o estigma maior atualmente mesmo vem ainda da concepção moral que existe sobre a infecção, né? Porque como é uma infecção relacionada ao comportamento sexual e que no início ela foi muito associada e ainda é ao público LGBT, então tende-se a fazer um julgamento moral da pessoa que é infectada, né? Tipo assim, você foi infectado porque você é promíscuo, então você merece isso. É um castigo de Deus. Então esse tipo de visão é que é mais estigmatizante. Independe, às vezes, da pessoa ter contraído o vírus numa transfusão de sangue. Independe. Quer dizer, uma pessoa que é infectada por um vírus pode ser qualquer ser humano. Acontece que no início, quando surgiu a doença, ela se espalhou mais rapidamente nos guetos, entre eles o gueto dos homossexuais. E também se espalhou muito rapidamente nas pessoas que eram usuárias de drogas injetáveis, assim como nos profissionais do sexo. Então se associa a doença a grupos moralmente estigmatizados. Só que atualmente a AIDS ela afeta, por exemplo, muitas mulheres casadas que se infectam com seus maridos. Afetam os heterossexuais. Houve um período em que a AIDS sofreu um processo chamado de heterossexualização,
onde os heterossexuais se infectavam mais que os homossexuais. Atualmente é que está havendo um aumento nas infecções de homens que fazem sexo com outros homens, principalmente das gerações mais jovens. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta. Queria saber se aqui na cidade de Uberlândia o índice do HIV tem aumentado nos últimos meses ou no último ano. Você tem essa informação, Carolina? Não sei te falar o número de casos diagnosticados em 2016. Mas, 16 e 17, né? Mas Uberlândia segue a tendência nacional do aumento do número de casos, os casos diagnosticados. A gente sabe que a ponta do iceberg, dos casos diagnosticados ainda tem muito mais, que são os pacientes assintomáticos, que não se testaram e que a gente ainda não fez diagnóstico. E uma coisa interessante que você falou, do aumento do número de casos em jovens, né, jovens homens que fazem sexo com homem, com múltiplas parcerias e sem uso do preservativo. Né? Também do crescente número de casos entre heterossexuais nas mulheres, mas a gente sempre insiste na população de homens que fazem sexo com homens, trans, pelo tipo de relação sexual, né, que a relação anal é de todas a que mais tem chance de pegar o vírus. E também falar que dos pacientes jovens que estão se infectando e desenvolvendo doenças, desenvolvem doenças graves, com necessidade de hospitalização, alto risco de óbito e de sequelas depois, né? Bom, nós temos mais uma pergunta de uma pessoa que tem uma dúvida sobre o assunto. A gente vê que, infelizmente, as pessoas que têm uma doença sexualmente transmissível ainda enfrentam muito preconceito da sociedade. Qual forma seria a melhor forma, melhor dizendo, de trabalhar isso com essas pessoas e com a sociedade de uma forma em geral? Eu acho que trabalhar o preconceito é sempre muito difícil, né? Porque o preconceito é um sentimento que ele é individual e ele vai existir nas pessoas independentemente das concepções que elas tenham. Porém, uma forma de trabalhar, eu acho que a mais eficaz de trabalhar o preconceito é a informação. E é tentar não dar à infecção sexual uma conotação moral a ela, né? Porque é como eu disse, quem está vivo, quem está na chuva está para se molhar. Qualquer um pode se infectar de um vírus, seja ele qual for. Né? Às vezes você pode se infectar numa manicure. Então, quer dizer, é tentar tirar do fenômeno do HIV/AIDS essa conotação religiosa e moral, de que a pessoa que tem HIV é alguém que mereceu isso. Né? Isso é o que é terrível. É você achar que uma pessoa que se infectou por HIV, ela merecia aquilo porque ela tinha um comportamento que você não concorda. Né? Então, na verdade, é a questão da intolerância, né? E do diferente. Mas eu acredito que o HIV, a relação dela com o preconceito tem muito a ver com a história dela, como eu falei anteriormente. A história da doença. Ela vai sempre trazer esse estigma pela forma que ela começou. Como é que você vê isso, Carolina? O preconceito dificulta bastante a nossa abordagem no consultório, né? Dificulta o tratamento, ele aumenta a vulnerabilidade do nosso paciente. E eu concordo, é informação, é o que a gente tenta, começa pequenininho dentro do consultório, com as campanhas. O Ministério tem feito campanhas muito boas e a gente tenta informar ao máximo. Bom, além da AIDS, além dessas que nós estamos falando aqui, sexualmente transmissível, tem várias doenças ligadas a sexo que são altamente transmissíveis, né? Sim. Tipo aquelas sifilíticas antigas. Sífilis, hepatite C, eu esqueci o nome o seu nome. Carolina. A Carolina, desculpa. A Carolina vai saber falar disso mais que eu. Mas assim, tem a hepatite C, tem a sífilis, dizem, né? Eu não sei se a Carolina pode confirmar que está havendo uma epidemia também de sífilis atualmente na sociedade. Sim. Muitos casos novos de sífilis e casos que a sífilis a gente tem como estimar o tempo passado de infecção. E muitos casos de sífilis com infecção recente, que são aquelas com menos de 1 ano, 2 anos, que a formação de úlceras genitais, né? Aquelas com um pouco passado de tempo, com lesões cutâneas difusas. Então, sim, a gente tem aumentado muito o diagnóstico de sífilis. Que popularmente eram chamadas de gonorreia, por exemplo. A gonorreia faz parte das uretrites, né? Tem a gonorreia e a clamídia,
O que é a uretrite? Né? Uma descarga uretral, uma saída de secreção uretral associado com dificuldade para urinar, ardência, altamente transmissível, são infecções bacterianas e com tratamento antimicrobiano disponível, com comprimido, injeção, bem eficazes. Bom, para a gente encerrar rapidamente, o Ayrton, o que a pessoa deve fazer para evitar isso tudo, além de ter uma vida normal, uma vida sadia e regrada? Eu acho que, antes de tudo, as pessoas devem usar preservativo, sejam heterossexuais, homossexuais, qualquer forma de relacionamento sexual indicado é o uso do preservativo. Em segundo lugar, eu acho que a pessoa deve ter, em caso haja algum acidente, né, que ela procure o tratamento, né, procure os setores, né, tem o Herbert de Souza aqui em Uberlândia, que é o posto de saúde, né, a unidade de saúde que trata, tem o hospital de clínicas, naqueles que já desenvolvem alguma infecção, né, as pessoas procurarem ajuda médica. E com relação ao preconceito, é como eu falei no início, caso alguém descubra que é soropositivo, ou seja, a vida não acabou, essa pessoa deve procurar apoio entre os amigos, deve procurar grupos de ajuda, existem grupos de soropositivos que se encontram semelhantes ao AA, né, onde as pessoas compartilham experiências de vida, isso é muito... Procurar terapia psicológica e sempre o apoio dos amigos e da família. Nunca viver esse tipo de situação solitariamente, porque a condição psicológica piora. E é importante também, né, Carolina, que a pessoa se denuncie, né, porque é uma doença altamente transmissível. Eu acho que, primeiramente, a gente não tem que fazer juízo nenhum de valor, não só o profissional, mas ninguém. Não cabe a nós fazer nenhum juízo mesmo de valor de quem pegou a doença ou não. O mais importante é se testar, né? Se já teve alguma relação desprotegida, saber de algum ex-parceiro que porventura adoeceu, é procurar fazer o exame. Acho que todo mundo tem que ter essa noção aí, de não ter vergonha de fazer o exame, pelo contrário, procurar fazê-lo. Muito bom. Carolina, Ayrton, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado no nosso Jornal da UFO de hoje. Foi um prazer. Informações valiosíssimas que vocês passaram para o nosso público. E tomara que tomem atenção a todas essas informações e avisos. O reitor da UFO, Walter Steffen Júnior, foi nomeado integrante do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O mandato é de 2 anos. A portaria de nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Walter é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. Fez mestrado e doutorado na França. Mais informações sobre a nomeação do reitor você confere no site comunica.ufo.br. Amanhã é o Dia Nacional do Livro Infantil e também aniversário de Monteiro Lobato, que foi um dos autores mais importantes da literatura brasileira. Convidamos as escritoras Marta Panunzio e Fernanda de Oliveira para uma conversa sobre o universo da educação das crianças. Participe conosco pelo Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Boa noite e até lá.